A opção pelo homeschooling, Fausto Zamboni, introdução. A educação dos filhos nos últimos anos tem preocupado muitos pais que, percebendo a insuficiência e até o perigo da educação escolar, vêm procurando remediar esses males de diversas maneiras, seja atuando junto às escolas e se envolvendo na discussão das leis e medidas tomadas pelo poder público, seja buscando uma alternativa na educação domiciliar. Não raro, são os mesmos pais que se preocupam com a educação de um modo mais amplo e que adentram nas discussões na arena pública, os que optam pelo homeschooling ou educação domiciliar. Quando optam pela educação domiciliar, os pais cuidam, para além das necessidades materiais e da educação dos filhos, também daquela parte que normalmente é fornecida pela escola. Assumem assim integralmente a responsabilidade pela educação dos filhos, deixando de delegar a terceiros a instrução acadêmica. Nota de rodapé. A educação domiciliar não pretende, como alguns críticos afirmam, prover uma formação profissional ou universitária. Isso não é feito em nenhum lugar no mundo, mas ainda assim alguns críticos inventaram essa suposição ad absurdum para tentar deslegitimar a educação domiciliar. Fim da nota de rodapé. Vale a pena adotar a educação domiciliar? Qual o seu significado no quadro mais amplo da educação da nossa época? Quando consideramos o fenômeno da educação, é oportuno colocar as questões mais importantes e abrangentes. Qual o melhor tipo de educação que podemos oferecer a nossos filhos? Tanto mais adequada será a educação, quanto mais consoante for as finalidades da vida humana. Aristóteles diz que uma conduta só pode ser considerada ética quando fundada numa concepção correta do ser humano e quando direcionada à sua plena realização, que é a felicidade. Apesar de todos buscarem a felicidade, a maioria erra o alvo, e a busca não nas finalidades últimas, mas nos meios, ou finalidades intermediárias. O homem é como um microcosmo, um resumo da criação, participa, como os seres inanimados, do ser. Possui a vida como os seres mais elementares, que têm uma existência puramente vegetativa. É dotado de sensibilidade e movimento, como os animais, e tem a capacidade racional, que vai além do espaço e do tempo imediatos, podendo atingir o que é universal. No seu nível mais elevado, isto é, na inteligência, pode tornar-se semelhante a Deus, que tudo contém e tudo contempla. É só aí que reside a semelhança divina do homem. De toda a criação, só o homem é este compêndio de todos os seres, capaz de contemplar algo da verdade divina, mas no corpo mortal, sujeito às paixões e à degeneração. Sendo o traço distintivo do ser humano a contemplação da verdade, é aí que reside a plena realização humana. Podemos dizer que uma educação adequada é aquela que propicia o máximo desenvolvimento possível da inteligência, a qual poderá ordenar as ações humanas da maneira mais apropriada em cada situação concreta. A educação que tem como meta o desenvolvimento de dimensões mais baixas é necessariamente uma educação sub-humana, como a que visa reproduzir um tipo social concebido de antemão, um cidadão modelo com determinadas posturas e concepções sobre a realidade, ou um trabalhador bem-sucedido. Esse é um tipo de educação pouco efetivo para atender às finalidades mesmas a que se propõe, uma vez que a sociedade pode mudar completamente. As profissões podem surgir e desaparecer em questões de poucos anos. A verdadeira educação desenvolve um senso da realidade e uma percepção do sentido da vida. Trata-se de uma via de mão dupla, em que o desenvolvimento da inteligência ordena as nossas ações, produzindo a virtude, e em que o crescimento e a consolidação da virtude potencializam e clareiam a visão da inteligência. Como bem observa Gilbert Higgett, a educação não é uma ciência, mas uma arte, uma técnica com a qual, usando os meios que temos à disposição, contribuímos para a busca da felicidade. Sendo uma arte, não existem fórmulas prontas e métodos infalíveis. A educação não é apenas uma arte de resultados imprevisíveis, mas seus próprios meios podem e devem variar de acordo com as circunstâncias e com as pessoas. É possível criar grandes aparatos materiais, métodos e até sistemas de ensino para auxiliar na tarefa educativa. Mas esses mesmos meios podem se tornar inócuos e até prejudiciais, como ocorre hoje em dia. O que se vê ao longo da história é que a educação pode ocorrer em qualquer lugar onde haja alguém ensinando e outro aprendendo. Pode ser nas ruas e casas de Atenas, como fazia Sócrates, ou numa praça pública, como fazia o filósofo Santo Alberto Magno. Pode ser, inclusive, numa escola. A educação domiciliar, da mesma forma, pode ser um meio para a realização educativa, mas, como todo meio, pode transformar-se em obstáculo. Deve ser escolhido de acordo com as circunstâncias, pesando-se todas as variáveis de acordo com o melhor interesse da criança.
Vamos, inicialmente, considerar as circunstâncias da realidade escolar, para entender até que ponto a escola se apresenta como um meio adequado para propiciar a realização humana, tal como a indicamos acima. É possível conduzi-la nessa direção, na situação concreta em que vivemos, atualmente, no Brasil? Em seguida, trataremos da educação domiciliar, o surgimento do movimento moderno pelo homeschooling, sua posição no quadro da educação atual e alguns mitos sobre desempenho acadêmico e socialização. Por fim, vamos elencar alguns elementos importantes que devem ser considerados por quem queira adotar a educação domiciliar, seja quanto à dinâmica familiar, seja em relação ao projeto educativo a ser adotado. Pensamos em oferecer, com este livro, apenas os aspectos essenciais do problema, como uma introdução que possa ajudar a entender a importância crucial da educação domiciliar na nossa época. Seja pela situação do sistema escolar, seja pela viabilidade e pelos bons resultados que o homeschooling apresenta, em desempenho acadêmico e socialização, como é atestado a partir de várias pesquisas científicas.